Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação e hoje a gente vai falar sobre uma empresa que não é tão simples assim. Então pode ser que o vídeo fique um pouquinho mais longo e a gente está falando sobre a Cosan. A gente coloca uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, então se você não segue a gente, já segue lá, Dica de Hoje _7. E a ação que mais acabou tendo perguntas foi exatamente Cosan, como vocês podem ver aí. Uma pessoa perguntando quanto será benéfico o IPO da Moove para a Cosan, outro o que esperar de Cosan, o outro o que falta para a Cosan subir. Então a gente vai falar de Cosan, uma holding que detém várias outras empresas e eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo e principalmente a conclusão final. Mas enquanto você não sabe de tudo isso, curte o vídeo, se inscreva no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, é importante a gente dizer o seguinte, a gente já tem um pouco de noção como é que funciona a cabeça de quem segue a gente, né? Afinal, a gente já está aqui fazendo vídeos desde 2016, inclusive agora no dia 30 de setembro a gente completa 8 anos fazendo vídeos aqui no YouTube e já tem aí uns 6 anos e meio, 7 anos que a gente é a casa de análise certificada e com analistas certificados APMEC também, por isso que a gente pode fazer recomendação. A gente já sabe que os nossos seguidores, eles acabam perguntando e aumenta a curiosidade sobre uma determinada ação quando cai muito aquela ação ou quando sobe muito aquela ação. Então se você olhar aqui, por exemplo, agora, você vai ver que as ações da Cosan, elas chegaram a valer R$24 quando a taxa de juros estava lá em 2%. Elas em 2019 chegaram a valer R$18 aqui. Depois no Covid aqui elas chegaram a bater R$10 e a gente vê que o preço dela está chegando próximo àquele preço do Covid. E hoje é uma empresa muito maior do que era lá atrás, que já passou por uma mudança da estrutura corporativa dela. Então isso traz um certo, assim, por um lado traz uma expectativa de uma forte alta para as ações, por outro lado tem aquelas pessoas que perguntam, ai meu Deus, o que será que está acontecendo? Será que ela é uma nova Magalu que só vai cair? Será que é uma nova empresa dessas que só vai perder dinheiro? Então eu entendo perfeitamente, por isso que a gente vai estar fazendo esse vídeo de hoje, tá? Antes da gente responder as questões do vídeo de hoje, é importante a gente falar o seguinte: por causa de todas as oportunidades que estão aparecendo na bolsa a partir desse mês de setembro, a gente está antecipando a nossa Black Friday, que seria apenas em novembro, para outubro. Então dia 1º de outubro começam as nossas ofertas. Se você quiser saber tudo sobre a nossa Black October, você precisa se inscrever no link que está aqui embaixo. Senão provavelmente você vai ouvir falar sobre alguma coisa, pode pegar uma live aqui, um vídeo ali, mas você vai perder muito material gratuito e você talvez vá perder as melhores ofertas. Então não deixe de se inscrever aqui embaixo gratuitamente. Ao longo de todo o mês de outubro a gente vai fazer Black October, só que cada semana um produto diferente. No final vão ser 5 produtos, tá? E vocês vão entender direitinho a partir do dia 1º de outubro. Então não deixe de se inscrever para você saber as promoções, está realmente imperdível Black October já a partir do dia 1º. Então vamos aproveitar aqui e explicar primeiro o que é a Cosan nesse momento aqui para que vocês possam estar na mesma página que nós, né? Em primeiro ponto aqui a gente consegue ver que ela é uma companhia que investe em muitas outras que estão listadas, né? Então ela tem 44% da Raízen, e a gente tem a negociação da Raiz 4, por exemplo, é uma empresa que existe, né, na bolsa. A gente tem aqui a Rumo, que ela tem 30,4%, que é a Rail 3, RAIL 3. A gente tem aqui a Compass, que essa não é listada, ela tentou listar em 2018, não conseguiu, mas o principal ativo da Compass é a Comgás, e a Comgás é listada, ela tem 88% da Compass aqui, tá? Ela tem 4,14% da Vale aqui, que também é listada, tá? A Moove é uma das perguntas que surgiram lá, como a IPO da Moove pode acabar melhorando aqui para a empresa, e a gente tem a Radar aqui, que é a gestão de propriedades
agrícolas, que ela tem 30% de terras, tá? Então a empresa tem alguns ativos escondidos aí dentro do portfólio dela. Tá? Se você somar todos os ativos aqui, né, 44% da Raizen, 30% da Rumo, 88% da Compass, 4,1% da Vale, etc., você vai ver que está um valor muito maior do que o da Cosan atual. Né? Só que o que não ajuda a companhia? O que não ajuda é que se eu mudar aqui Cosan, por exemplo, para Vale, a gente vai ver que a Vale está numa das mínimas dela dos últimos anos. Ó, tá aqui, 57. Se eu mudar aqui para a raiz 4, a gente vai ver que ela perdeu muito dinheiro desde o IPO. Ela está próxima aqui das mínimas também. Tá? Se a gente botar Comgás aqui, provavelmente não. A Comgás é uma empresa que essa sim, ela está ainda andando bem, é uma empresa geradora de caixa, ela tem um modelo de negócios diferente, que é um modelo de negócios mais conservador, que é o que o mercado está querendo agora. Mas se a gente pegar aqui a Rail, né, que é a Rumo, vamos dar uma olhada, essa eu não faço a mínima ideia, também passou por uma queda forte recente. Então, se você tem uma companhia que é a soma de outras companhias e todas as outras praticamente estão caindo, é normal que essa ação também caia. Né? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente, que não é nada de outro mundo, isso é variação normal do mercado de ações, e se você está comprando uma empresa que é de todas as outras, você que tem participação em todas as outras, você não pode se sentir mal se ela estiver caindo, já que todas as outras estão caindo também. Isso inclusive me lembrou uma história muito bacana que eu ouvi há alguns anos atrás, alguns anos não, faz menos tempo porque a Cosan já tinha Vale. Faz ali alguns meses atrás que a pessoa ela chegou e falou assim, né? Ligou o assessor dela de uma corretora grande, falou assim, puxa, a gente está com recomendação de compra, não, a gente está com recomendação de venda de Cosan. Aí o cara falou assim, é mesmo, é? Que legal. Vocês estão com recomendação de venda de Vale? Ele falou, não, de Vale a gente está com recomendação de compra. Vocês estão com recomendação de venda de Raizen? O cara falou, não, Raizen a gente está com recomendação de compra. Vocês estão com recomendação de venda de Rumo? Não, essa está neutra. O cara falou assim, então como é que vocês estão com recomendação de venda em Cosan se as três principais vocês estão com recomendação de compra ou neutro? Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, é por isso que a gente faz análise, por isso que a gente não segue só tabelinhas, porque tabelinhas às vezes causa uma situação bem peculiar como essa história que a gente riu pra caramba ali na mesa, né? E foi muito engraçado realmente, porque se você tiver com recomendação de compra de Cosan, provavelmente você vai ter que estar com recomendação de compra de Raizen, de Vale, de Rumo, ou de Compass, enfim, ou de pelo menos a maioria dessas. Né? Da mesma forma que se você tiver recomendação de venda, você tem que estar com recomendação de venda da maioria dessas. Bom, passando essa parte da estrutura de governança corporativa, eu acho que é importante a gente chegar num segundo ponto. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto é que para comprar essa operação da Vale aqui de 4,1%, que é uma operação muito grande, afinal a Vale na época ela era a segunda maior empresa listada no Brasil em valor de mercado, hoje em dia eu acredito que seja a terceira ou a quarta, porque o Itaú deve ter passado, talvez alguma outra tenha passado também a Ambev, porque a Vale caiu, mas enfim, ela ainda é uma empresa muito grande para o tamanho da Cosan, ela acabou tendo que pegar empréstimo em bancos, só que ela fez um empréstimo muito peculiar, né, que só mesmo o Omito consegue fazer esse tipo de empréstimo, que é o seguinte, ele pegou uma parte com o Bradesco, uma parte com o Itaú, e em troca ele deu uma participação aonde? Uma participação na Compass e uma participação na Raizen em ações preferenciais, que não tem direito a voto. Né? E aí a operação ela funciona dessa forma daqui, ó, como está aqui descrito aqui em cima. Eu vou até circular para vocês conseguirem ver aqui. Ó, então você tem aqui a Cosan 9, que é a Raizen, a gente tem a Cosan 10, que é a Compass. Tá? Então o banco, agora eu não lembro se é o Bradesco ou o Itaú, pegou aqui a Raizen. O outro banco pegou aqui um pouco da Compass, e aí o que acontece? Você tem um empréstimo a CDI mais 1,25%. Só que como eles são preferencialistas, eles recebem os dividendos.
Tá? Então esse banco aqui ganhou já 975 milhões de dividendos, e como a atualização do CDI mais 1,25 é 812 milhões, a dívida atual da Cosan, se ela quisesse pagar agora esse banco, seria 3,837. E aí ela passa a receber esse dividendo aqui para ela de volta. Né? E a mesma coisa aqui na Cosan 9, que é a Raízen. Né? Aqui o dividendo foi um pouco menor, o resultado da Raízen veio abaixo do consenso do mercado e o valor de resgate atualizado está um pouco maior, de 4,3 bilhões. É interessante a gente observar que, mesmo com CDI mais 1,25 e com CDI super alto como o atual, a gente vê que a dívida praticamente não mudou. Ela de 8,1 passou para 8,2 bilhões. Tá? Então esse aqui é um ponto de atenção no sentido de que o CDI agora está subindo. Né? E com o CDI subindo, é provável que essa atualização aqui fique maior do que os dividendos pagos. Ainda mais se você pensar que a Raízen, por exemplo, ela está com resultados piores e ela até, inclusive, se eu não me engano, ela não gerou lucro em um dos trimestres aí, ou até no primeiro semestre todo. Então isso chama um pouco a atenção da gente, tá? E pode ser que esse valor de resgate comece a aumentar muito, principalmente na Raízen, tá? Então a gente tem esse ponto aí que é importante da gente falar, que é a estrutura montada para Vale. De qualquer forma, a gente tem aqui embaixo, agora nessa outra tabela aqui, mostrando como é que funcionou a questão dos dividendos. Então, se você pegar os últimos 12 meses aqui, ó, a Cosan recebeu 5,3 bilhões de reais de dividendos. Né? A gente vê que foi 2,2 bilhões da Compass, 1,4 bilhão da Vale, 794 milhões da Raízen, e ela teve que pagar aqui, né, 1,3 bilhão para dividendos preferencialistas. Né? Então, como ela só pagou 782 milhões para os próprios acionistas, ela ainda teve dividendos líquidos de 3,9 bilhões para quê? Para compensar a dívida. E aí a gente entra no outro ponto, que é outro problema da empresa, né, que é o endividamento dela. E aí o endividamento dela, tá, eu até gosto muito do Investidor 10, o racional aqui que eles utilizam automaticamente é o correto, porque o resultado consolidado é dessa forma, mas eu não gosto de usar essa dívida líquida aqui de 51,46 bilhões. Por quê? Porque quando você consolida as ações, você acaba tendo um endividamento líquido, né, que é o da própria empresa. Então aqui você tem uma dívida líquida da própria Raízen, você tem uma dívida líquida da própria Compass, embora seja menor, você tem a dívida líquida da própria Moove, você tem a dívida líquida dessas empresas. Só que essa dívida deveria ser paga pela própria empresa, né? A Raízen é que vai pagar com a própria operação dela essa determinada dívida, não é a Cosan que vai pagar. Então eu particularmente gosto muito mais de usar a dívida corporativa, tá? Então aqui eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? A dívida bruta total de todas as investidas da Cosan que ela consolida tem 82,2 bilhões de dívida, sendo que esses negócios têm 56 bilhões e o corporativo tem 25,3 bilhões. Né? Então a gente tem aqui que a Cosan corporativo tem 3,9 bilhões de caixa. Então, na verdade, a dívida líquida que eu gosto de usar é 25,3 menos 3,9, que é 21,3 bilhões, que é a parte da Cosan corporativo. Né? Então, se a gente pegar aqui a apresentação, por exemplo, do PowerPoint dela, a gente vai ver o quê? Que o caixa da empresa subiu ao longo desse período. Ele saiu de 2,5 para 3,9. Você vai ver que a empresa amortizou 1,9 bilhão de dívida e só captou 1,4, o que é muito positivo. A gente vai ver que ela pagou mesmo assim 729 milhões de juros. Ela recebeu 2 bilhões em dividendos e juros sobre capital próprio recebido e pagou só 782 milhões, e por isso que ela conseguiu crescer muito aqui o caixa dela e conseguiu também, se eu não me engano, reduzir essa dívida. Sim, ó, segundo trimestre de 2023, 27,4 e agora 25,3 aqui. O Cosan corporativo aqui tinha um caixa muito maior, de 19 bilhões. E aí eu não vou entrar no mérito, que era uma
era uma participação colarizada na Vale. Eu não vou entrar agora como é que funciona uma operação collar, tá, da que a Cosan estava fazendo. Mas aqui a gente tem 21 bilhões. De qualquer forma, isso aqui também, quem faz o cálculo como eu, também vai acabar sentindo isso aqui. 27,4 menos 19,8 era uma operação de 7 bilhões aqui de dívida líquida, agora é uma operação de 21 bilhões de dívida líquida. Né? Então, a dívida líquida mesmo que aparece lá no Investidor 10, ela está correta, 45 bilhões. Mas eu gosto de usar a corporativa aqui. Até porque, se a gente der uma olhada aqui, ó, a empresa teve aqui dividendo recebidos líquidos de repasse de 3,9 bilhões e com aquela operação, né, com aquela dívida de 21 bilhões líquida, ela consegue pagar o juro em cima desse 3,9 bilhões. Então, essa dívida é pagável. Além disso, ela tem as ações da Vale, que é o que ela sempre acaba falando. Né? E essas ações da Vale, no final do segundo trimestre, valiam 11 bilhões de reais. Então, a dívida mesmo dela cairia para uns 9 bilhões, é um aumento em relação ao outro ano, que era 7 ponto alguma coisa, tirando a participação polarizada, mas a gente tem aí uma queda muito forte da Vale. Né? Então, a gente passa agora para o terceiro ponto, que é o IPO da Moove. Né? Como eu falei, vai ser um vídeo mais longo, não tem jeito, porque na verdade a gente está analisando aqui 5, 6 empresas, são muitas coisas importantes. Então a gente tem o IPO da Moove, ela tem 70% aqui. Tá? Em uma matéria agora recente da Infomoney, a gente vê que os analistas do BBI que tiveram acesso aos dados lá do IPO da Moove, na verdade ela pediu essa listagem lá na SEC e a expectativa é que esse IPO saia no final desse ano ou no início do ano que vem. O ideal é que saia o mais depois possível para aproveitar essa queda da taxa de juros dos Estados Unidos. Tá? O BBI projetava um múltiplo de 8 vezes o valor da firma, é V sobre EBITDA no caso, tá? E esse 8 vezes aqui é V sobre EBITDA, com um EBITDA projetado de 1,5 bilhão, daria 12 bilhões, subtraindo a dívida líquida atual 2,4 bilhão. Então a gente está falando de 9,6. Né? Só que 9,6 vezes 70%, que é o que ela tem, a gente vai estar falando aí de uns 6,8, 6,7 bilhões de valor de mercado só da Moove, da participação da Cosan. E para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da empresa hoje é 22,9. Então, uma das empresas que nem aparecem na conta aqui, ela pode valer 7,7 bilhões, pode valer 1/3 do valor da Cosan. Então destrava muito valor. Quando que não vai destravar valor? Se esse IPO sair por um valor muito baixo. Né? Se porventura isso sai por um valor muito baixo, aí sim. É claro que ainda precisa ver como vai ser esse IPO, se vai ser venda de ações secundárias, se vai ser primária. Ela tem um parceiro que tem 30%, que provavelmente vai querer vender algumas dessas ações que ele tem. Enfim, a gente precisa ainda ver, mas me parece muito promissor, me parece muito positivo essa operação. Para vocês terem uma ideia, a Vale aqui representa em torno de 10 a 11 bilhões. A Moove, se sair esse IPO, representa uns 7 bilhões. A Raizen representa um valor muito maior também. Né? Se a gente pegar aqui, ó, Raiz 4, né? E eu nem vou pegar as outras ações, não. Tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas ó, 31 bilhões já é 16, é 15 bilhões mais ou menos. Então só essas 3 ações aí, elas já superam de longe aquele preço ali do valor de mercado. Mas vocês me perguntaram o que esperar da Cosan. Tá? A Cosan ela precisa de 3 coisas para ela conseguir crescer. Tá? A primeira coisa, o mercado perceber que a dívida dela é pagável. Tá? E isso só vai acontecer ao longo do tempo. Essa queda de 27 para 25 bilhões foi importante. A alta do caixa da empresa também foi importante. Então, se ela conseguir reduzir essa dívida, certamente ela já começa a subir. É aquela questão que a dívida vira equity. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto que pode fazer a Cosan subir nesse momento é um IPO da Moove bem sucedido, né? Quem sabe até sendo negociado acima de 8 vezes EBITDA, afinal, se esperar para o início do ano que vem, talvez, né, a taxa de juros nos Estados Unidos já esteja perto de 4%, e quem sabe o juro futuro já vai estar em 3,2, 3,1, 3,3, já talvez aceite valuations maiores, tá? Então, um atraso aí nesse IPO pode até ser interessante para a companhia, tá? E em terceiro lugar, o que vai fazer a Cosan subir é a Raízen e a Vale subirem, porque são duas posições que são uma a 15 bilhões e a outra 11 bilhões, por exemplo, da própria Cosan. Tá? A Rumo também é importante, mas essas duas são principais. O mercado olha muito essas duas. Então, se Raízen e Vale caírem, mesmo que o resto ande bem, a Cosan vai ter dificuldade de subir. Então hoje comprar Cosan é principalmente você comprar Raízen e Vale, mas com alguns gatilhos extras e muito mais barato. Tá? Então eu acredito que o investidor de longo prazo, que sabe que cana-de-açúcar vai ser algo que sempre vai ser necessário, assim como o etanol, assim como o açúcar, assim como a geração de energia que é gerada ali na Raízen, assim como o minério de ferro da Vale, ou as pelotas e o cobre e o níquel, que ela está crescendo também, faz muito sentido comprar Cosan. Eu não estou falando que vai ser uma tese que vai acontecer rápido, embora pode acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer com o preço das commodities, mas aquela ação que, se você segurar por 5, 6, 7 anos, dificilmente você não vai ter um bom ciclo de alta em algum momento. Tá? Abraços, bons investimentos, e fique de olho nesses 3 pontinhos aí que a gente falou sobre a Cosan. Não se esqueça de se inscrever ali embaixo no Black October para você receber as principais ofertas que a gente vai estar lançando a partir do dia 1º de outubro. Também fique atento ao nosso calendário de lives, vídeos e etc. Embora os vídeos gravados só deve receber quem tiver inscrito aqui embaixo. E por final, né, se você gostou desse vídeo, esse vídeo foi fruto de uma pergunta que surgiu na nossa caixinha lá do Instagram. Então faz muito sentido você ir lá agora no Instagram e seguir a gente, né? @dica de hoje _7. Abraços, bons investimentos, até a próxima e nunca se esqueça, construir leva tempo. Até a próxima, tchau, tchau.